Olá, caras amigas, olá, caros amigos, sejam bem-vindos à nossa jornada da aprovação. Eu sou o professor Alexandre Salim e nós vamos juntos com o processo penal. Aula de hoje, recursos criminais. Um dos principais temas de todo o processo penal e aquele que mais tem caído nas provas da OAB, tanto na primeira quanto na segunda fases. E lembre, eu tenho um canal no YouTube, se inscreva lá, veja lá as minhas dicas, os meus vídeos, as minhas aulas de direito penal, de processo penal, de leis penais especiais. Também me siga no Instagram, @prof. Alexandre Salim. E qualquer dúvida, mande um direct no Instagram, @prof. Alexandre Salim. Recursos criminais. Estudar os recursos criminais significa conhecer uma parte geral, aquilo que eu chamo de teoria geral dos recursos criminais, e uma parte especial, os recursos criminais em espécie. Na telinha comigo, recursos criminais. Abri uma página nova, vamos para algumas dicas de teoria geral dos recursos criminais. Dicas de teoria geral dos recursos criminais. Abri a minha janelinha. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba o que é a fungibilidade. O princípio da fungibilidade significa que o juiz pode aceitar, pode conhecer um recurso como se outro fosse, desde que não haja má-fé. Isto é muito importante, não pode haver má-fé da parte. E a má-fé, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, se presume em dois casos: erro grosseiro ou intempestividade. Vem para a telinha comigo, eu vou abrir o Código de Processo Penal. Está na tela o CPP, dentro dele eu estou pulando para o artigo 579 do CPP. Em que contexto que eu estou? Eu estou aqui nos recursos em geral, disposições gerais. É a nossa teoria geral dos recursos criminais. Disposições gerais. Diz o artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Lembre mais uma vez, e a má-fé se presume no caso de erro grosseiro ou no caso de intempestividade. Então, fungibilidade é a possibilidade de o juiz conhecer, receber um recurso como se fosse outro, desde que não haja má-fé. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Além disto, voltei aqui. Eu quero que você saiba da proibição da, entre aspas, reformatio com o T, impejus. Impejus. Proibição, abri a minha janelinha da reformatio, você escreve reformatio e pronuncia reformatio, impejus. Ou seja, analisando um recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a condição jurídico-penal do réu. Esta seria, se isto ocorresse, uma reformatio impejus direta. O tribunal, analisando um recurso exclusivo da defesa, piora a vida do réu, a condição jurídico-penal do réu. Haveria uma reformatio impejus. Mas veja, ela está proibida. Isto não pode acontecer. E aqui no Código de Processo Penal, abri de novo, vamos ao 617. O Tribunal, Câmara ou Turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável. Agora,
não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Esta é a ideia. Então, de novo aqui comigo. Julgando o recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode piorar a vida do réu. Se o fizesse, haveria uma reformatio in pejus direta. Também está proibida a reformatio in pejus indireta. Digamos que, analisando um recurso exclusivo da defesa, o tribunal cassa a decisão do juiz de primeira instância e manda que ele prolate outra decisão. E na outra decisão, o juiz da primeira instância piora a condição jurídico-penal do réu. Não pode. Sob pena de reformatio in pejus indireta. Então, na direta, o próprio tribunal, analisando um recurso exclusivo da defesa, piora a vida do réu. Na indireta, o tribunal, analisando um recurso exclusivo da defesa, manda o juiz prolatar outra decisão. E na outra decisão, o juiz piora a condição jurídico-penal do réu. Pois bem, olhem na tela. Está proibida a reformatio in pejus, seja ela direta, seja ela indireta. Ainda, eu quero que você lembre do efeito extensivo dos recursos criminais. Efeito extensivo dos recursos criminais. Voltando ao CPP. Eu estou indo agora para o 580 do CPP, que diz assim: no caso de concurso de agentes, Código Penal, artigo 25. Hoje, o concurso de agentes, de pessoas, está no artigo 29, tá? É o 29. Olha lá. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Esta é a extensão dos recursos criminais, o efeito extensivo. Pensa comigo. Vamos imaginar que o A e o B foram condenados por um crime praticado em concurso de pessoas. Só o A recorreu. Se o A vier a ser absolvido pelo tribunal e o fundamento desta absolvição não seja pessoal do A, aproveita o B que não recorreu. Leia de novo comigo. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. É o efeito extensivo dos recursos criminais. Agora, muita atenção. O fundamento do recurso daquele que recorreu não pode ser pessoal para ele. Digamos que o A recorra e invoque a prescrição, dizendo: Excelências, eu, ao tempo do crime, era menor de 21 anos. Então, para mim, artigo 115 do Código Penal, a prescrição é contada pela metade. Veja, se o B não era menor de 21 ao tempo do crime, ele não aproveita este argumento, este fundamento. Olhe de novo, não pode ser algo pessoal. A decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, tá? Bom, eu te passei dicas de parte geral, de teoria geral dos recursos criminais. Abri a minha janelinha, peguei uma página nova, vamos conversar agora sobre recursos criminais em espécie. Recursos criminais em espécie. E eu começo com o recurso em sentido estrito, carinhosamente chamado resi. O recurso em sentido estrito, carinhosamente conhecido como resi. Este recurso, amigas e amigos, ataca decisões interlocutórias que estão no artigo 581
do Código de Processo Penal. Fechei a minha janelinha. O RESE ataca decisões interlocutórias que estão no artigo 581 do CPP. O CPP está na tela. Do recurso em sentido estrito. Diz o artigo 581, caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença. Então veja, nós precisamos que a decisão esteja no 581. Agora, doutrina e jurisprudência mais modernas vão aceitar a interpretação extensiva. Ou seja, quando a decisão, embora não esteja dentro do 581, ela é muito próxima àquela que está. Ela traz, inclusive, efeitos de sucumbência muito semelhantes. Por exemplo, olhe o inciso 5º. A decisão que indefere requerimento de preventiva é atacada pelo RESE. Só que aqui não está a prisão temporária, só está a preventiva. Só que veja, são decisões muito próximas, conceitualmente muito próximas, que trazem efeitos sucumbenciais muito semelhantes. Então, se o indeferimento da preventiva é atacado pelo RESE, o indeferimento da temporária também. Isto é se valer da interpretação extensiva. Agora, atenção, isto somente é possível quando o legislador não quis, evidentemente, excluir a outra possibilidade. Por exemplo, caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença, olha aqui, ó, que não receber a denúncia ou a queixa. E aí eu te pergunto, e para atacar a que receber, cabe o RESE? Não, não cabe. Cabe no máximo o habeas corpus, para tentar trancar a ação penal. Só que o uso do habeas, neste caso, para trancar a ação penal, ou mesmo o inquérito policial, é muito restrito. Somente quando o fato é atípico, ou quando o fato está prescrito, ou quando não há prova da materialidade, ou quando não há indícios de autoria ou de participação. Aí pode. Mas veja, você não pode usar o RESE. É para atacar a decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. Vamos ver as principais decisões aqui. Esta aqui é muito importante, ela cai direto. Não receber é a mesma coisa que rejeitar. E as hipóteses de rejeição estão no artigo 395 CPP. A denúncia ou queixa será rejeitada quando 1. For manifestamente inepta. 2. Quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou 3. Quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. A decisão de rejeição da denúncia ou queixa é atacada, voltei até ele, pelo artigo 581.1, pelo RESE, que não receber ou rejeitar é a mesma coisa, a denúncia ou queixa. Mas cuidado, porque tem uma pegadinha. Esta pegadinha é uma infração de menor potencial ofensivo. Porque lá no âmbito do GECRIM, Juizado Especial Criminal, da 9.099, o recurso é apelação. Vem comigo. Eu saio do CPP e abro a 9.099. Dentro dela eu estou indo para o 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá o quê? Apelação. Cuidado, hein? Cuidado. Candidata, candidato, qual é o recurso utilizado para atacar a decisão de rejeição ou não recebimento da denúncia ou queixa? Depende. Regra geral é o RESE, mas no GECRIM é a apelação. Vamos lá. Regra geral é o RESE, mas no GECRIM é a apelação. Decisão de rejeição ou não recebimento da denúncia ou queixa. Para atacar a decisão de rejeição ou não recebimento da denúncia ou da queixa, regra RESE, com fundamento no artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal.
mas há exceção. Apelação, conforme está no artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Quando você usa a apelação e não reze, quando você estiver diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo, uma contravenção ou um crime com pena máxima até 2 anos. Ainda, você usa o reze para atacar a decisão de pronúncia, aquela que manda o réu a júri. Vem para a telinha comigo. Peguei uma telinha nova, abri a minha janelinha. Para atacar, deixa eu colocar assim, para atacar a 2 pontos. Pronúncia. Você vai utilizar o reze. Recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4º do CPP. Agora, para atacar a impronúncia, isto vale também para a absolvição sumária lá no júri, cabe apelação. E a apelação com fundamento no artigo 416 do CPP. Eu vou fechar a minha janelinha, vou voltar para o CPP e dentro do CPP 581 caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença 4 que pronunciar o réu. Agora veja o que diz o 416. Eu estou voltando um pouquinho, ó. 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. É o que eu coloquei aqui. Para atacar a pronúncia, o reze. Para atacar a impronúncia, a apelação. Macete do professor Alexandre Salim. Vogal anda com vogal, consoante anda com consoante. A pronúncia P de consoante é atacada pelo reze, R de reze. A impronúncia I de vogal é atacada pela apelação, A vogal de apelação. Tá? Peguei uma página nova falando na apelação. Falando na apelação. Você vai interpor a apelação com base no CPP. 5 dias. Artigo 593. E com base na Lei 9.099 de 95, em 10 dias. É o que está no artigo 82. Professor, e qual é o prazo de interposição do reze? Voltei e voltei. O reze, ele vai ser interposto em 5 dias. Ó. Interposição do reze. 5 dias. Só tem uma exceção. Uma. Lista de jurados. 20 dias. Tanto a regra 5 dias quanto a exceção 20 dias estão no artigo 586 do CPP. Na tela, então, mais uma vez o CPP, e eu estou indo até o 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Menos na questão da lista dos jurados, o prazo é de 20 dias. Então, veja, você tem que fazer este paralelo. Qual é o prazo para interpor o reze? Regra geral, 5 dias. Artigo 586 do CPP. Qual é o prazo para interpor a apelação? No CPP, 5 dias. Na Lei 9.099, 10 dias. Cuidado com isto. Cuidado com isto. Então, eu vou te mostrar agora, dentro do CPP, o artigo da apelação. É o 593. Abri. Caberá apelação no prazo de 5 dias. 5 dias. 1. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. 2. Das sentenças definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior.
E 3. Das decisões do tribunal do júri quando, letra A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, B, for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, e D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Sempre em 5 dias. Agora, voltei para a Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal. Aqui você vai trabalhar com o artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo MP, pelo réu e seu defensor, por petição escrita da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Então lembre, por favor, qual é o prazo para interpor o rese? 5 dias, menos naquela exceção da lista de jurados, quando então o prazo é de 20 dias. Qual é o prazo para interpor a apelação? Depende. 5 dias, se for com base no Código de Processo Penal, artigo 593, ou 10 dias, se for com base na Lei 9.099, artigo 82. Professor, quando eu vou aplicar a Lei 9.099? Quando for uma infração de menor potencial ofensivo. Ou é uma contravenção, ou é um crime com pena máxima até 2 anos, conforme artigo 61 da Lei 9.099. Ok? Muito bem, eu te desejo bons estudos. Até a nossa próxima aula e aquele abraço!